Bom dia, irmãos. Hoje a gente vai fazer uma pequena fala sobre a lição número 9. Conforme solicitação do irmão Pedro, a gente vai fazer um pequeno resumo para a gente não perder as nossas lições que são tão preciosas. E a lição de hoje fala os conselhos sobre o procedimento no viver. Quando eu li esse tema, eu falei assim, poxa, mas o livro de Provérbios, todo ele é de conselhos. E é exatamente isso que o autor, depois quando a gente começa a ler o texto, ele fala sobre isso, que na realidade o livro todo nos dá conselhos sobre o procedimento no viver. E o que é a nossa vida? A nossa vida, ela é feita de relacionamentos. Nós temos o relacionamento com Deus, nós temos o relacionamento familiar, nós temos o nosso relacionamento social, nós temos o relacionamento interpessoal com amigos, nós temos o nosso relacionamento conjugal, nós temos o nosso relacionamento pessoal, a nossa relação conosco também. E aqui, no caso, e outros relacionamentos. Então aqui ele fala sobre vários tipos de relacionamento, nos dá conselhos. Ele não tem um tema central, mas ele é bem diversificado. E ele serve para todos os momentos da nossa vida. A partir do versículo 16, nós encontramos na segunda parte do livro que apresenta dezenas de orientações sobre como desenvolver a si mesmo. Todo o livro ele nos convoca a procurar a sabedoria. No versículo 16, eu separei aqui alguns versículos dentre todos, de relacionamentos com o Senhor. Por exemplo, o versículo 1, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia do Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Relacionamento com Deus, busca de conhecimento vindo de Deus, busca da sabedoria que vem do alto. E esse relacionamento com Deus, ele nos remete também a um relacionamento com as pessoas. Conforme nós buscamos a Deus, nós vamos ter sabedoria para entender também as pessoas nos outros relacionamentos, a nossa família, os nossos amigos, os nossos inimigos, talvez, o nosso cônjuge e a nós mesmos. No versículo 12, ele nos fala sobre... Versículo 12. A abominação é para os reis o praticarem impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. A questão social, a liderança social, falando sobre a justiça. A gente vê nesses dias que nós vivemos tantas injustiças sendo cometidas. Há alguns dias atrás eu vi uma reportagem que um homem ficou preso durante 40 anos injustamente. Imagine, é uma vida, 40 anos preso por algo que ele não cometeu. Foi acusado injustamente, algumas provas foram omitidas e algumas declarações foram mal interpretadas e o homem acabou ficando 40 anos até que se descobriu o verdadeiro culpado, acabou confessando que ele é quem tinha feito aquilo. Então a gente vê a questão da justiça, da busca da sabedoria de Deus para a justiça social. No versículo 20, ele diz o seguinte: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. A importância da prudência do Senhor, nos caminhos do Senhor para o nosso relacionamento interpessoal. Achará a prudência. O que atenta prudentemente para a palavra. Precisamos atentar atentamente, fica bonito, né? Precisamos atentar firmemente na palavra do Senhor. E essa palavra de Provérbios, o livro de Provérbios, ele nos traz muitas orientações interessantes. No versículo 24, favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. A gente vê como as nossas palavras, elas são importantes no nosso relacionamento interpessoal. Quantas pessoas ficam magoadas? E ele aqui também fala, em alguns versículos, sobre a dificuldade de você reatar
com um amigo que você ofendeu. É muito difícil você pedir perdão e aquela pessoa fica magoada. Muitas vezes a relação nunca mais é a mesma. Por quê? Porque palavras foram ditas da maneira errada, na hora errada. No versículo 25, ele coloca: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Aí lá no início fala sobre buscar a sabedoria que vem do alto. Porque às vezes nós vemos uma coisa e pensamos que é aquilo e não é. Às vezes nós ouvimos alguma coisa e não conseguimos entender, achando que é uma coisa e na verdade é outra. A gente tem na língua portuguesa algumas palavras que elas são... A mesma palavra tem vários significados. Manga, por exemplo. A manga pode ser a manga da camisa, pode ser a manga, fruta. E ainda tem, a gente não costuma usar aqui no Sudeste, não usa muito, mas tem a questão, você está mangando comigo, a questão de manga, você zomba dele, zombaria, né? Escárnio, está encarnando na pessoa, você está mangando de mim, você está zombando de mim, você está tentando me enganar. E às vezes nós falamos as palavras e elas são mal interpretadas, a gente coloca da maneira errada, por isso nós precisamos atentar prudentemente para a palavra. Voltando aqui no versículo 20. No versículo 32, ele diz o seguinte: coroa de honra são as cães. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Relacionamento conosco mesmo, nós cuidarmos de nós mesmos, de ficarmos quietos ou atentarmos para aquilo que nós vamos falar. Acho que é melhor o que governa o seu espírito, ou seja, o que tem domínio daquilo que fala, tem domínio próprio, do que um valente que governa, ou em outra tradução, que conquista uma cidade. A importância da nossa palavra para o nosso bem-estar e o bem-estar das nossas relações. O capítulo 17, ele tem no versículo 6... coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Como é bom a gente ter filhos bem criados, que nos darão netos abençoados, netos que nos trarão alegria. A nossa realidade hoje, por causa da falta de sabedoria, por causa da rejeição à palavra de Deus, muitas pessoas estão com filhos dando trabalho e acabam tendo que criar os seus netos que também dão trabalho por causa do mau exemplo dos seus pais. A nossa relação, a nossa vida de relacionamentos fica às vezes conturbada, às vezes tem tantos problemas aí. A gente vê aí filhos colocando os filhos para a criação dos seus pais ou dos avós, né, da criança, e achando que aquilo é obrigação. Obrigação de criar filho é do pai, não é do avô. O avô, ele tem a glória de ver o seu neto, de ver a alegria de ver os seus netos, ajudar em alguns momentos, mas a responsabilidade da criação é dos pais. Assim como os pais criam seus filhos, esses filhos que agora são pais criarão os seus filhos. E isso é agradável, mas muitas vezes na nossa sociedade, por falta de conhecimento da palavra, por rejeitar a palavra, os avós estão sofrendo com seus filhos, os pais estão sofrendo com seus filhos e depois acabam sofrendo com seus netos. E às vezes são, com todo o carinho que dão, com toda a infraestrutura que oferecem, muitas vezes são desprezados ainda pelos seus netos. A gente vê, como eu vi trabalhando, já falei isso na outra lição, quando eu trabalhei numa rede bancária, eu via muitos casos disso, de netos pegando o cartão do avô e sacando o dinheiro do avô para gastar com bobeira, gastar com besteiras, gastar com farra, e deixando seus avós não se importando se aquele dinheiro faria falta ou não. Mas a palavra de Deus diz que os netos são coroa de glória. E os filhos, né, e a glória dos filhos são os seus pais. Como é importante nós valorizarmos os nossos pais. Quem tem seu pai, valorize. Porque mesmo quando o pai erra, ele erra na intenção de ajudar, porque ele quer ver o benefício do seu filho. Às vezes a gente até exagera, mas por quê? Porque a gente quer o bem sempre dos nossos filhos.
No versículo 12, ele diz: encontra-se o homem com uma ursa, a qual roubaram os filhos, mas não um louco na sua estultícia. Irmãos, um animal, a gente sabe da ferocidade dele em defender os seus filhos. Imagina um urso, uma ursa, né, defendendo os seus filhos, a ferocidade dela se alguém tentar atacar. E a Bíblia diz que é melhor enfrentar um urso do que encontrar um tolo. Quantos tolos nós temos encontrado pelo caminho, e às vezes nós paramos para conversar, damos atenção, e às vezes nos deixamos envolver pelos tolos, pelas tolices do dia a dia. A gente vê aqui que a gente deve buscar sempre a prudência, a sabedoria, buscar discernimento de Deus. Quando nós encontrarmos um tolo, nós darmos uma palavra, não de acordo com a tolice dele, mas nós deixarmos sempre uma palavra de sabedoria. Que é isso que desde o início o autor do livro, Salomão, ele fala buscar a sabedoria. Tiago nos fala também sobre buscar a sabedoria que vem do alto, que é acima do conhecimento. A sabedoria é o conhecimento aplicado nos relacionamentos. Isso é sabedoria. O versículo 17, ele diz também interpessoalmente: em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Nós precisamos ter amizades. Nós precisamos ser amigos. É a Bíblia aqui também, no versículo que eu não marquei aqui, que ele diz o seguinte: mais vale um vizinho ou um amigo perto do que um irmão longe. A gente vê pessoas que se dispõem a ajudar o próximo, se dispõem a ajudar o amigo, qualquer que seja a situação. E isso deve ser o nosso comportamento, esse deve ser a nossa maneira de ver, porque além do dia a dia, além de ser bom, isso é agradável a Deus e é o que ensina a palavra de Deus. Buscar a amizade e ser, né, além de buscar amizades sadias, amizades que nos aproximam de Deus, não amizades que por interesse para que as pessoas nos ajudem, mas buscar amizades sinceras e sermos também amigos sinceros no dia a dia, para que a gente, com o nosso comportamento, a gente, como diz lá no Mateus 5,13, somos o sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos salgar, nós precisamos iluminar com o nosso exemplo. Versículos 27 e 28 diz o seguinte: retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendido. Nós precisamos aprender a falar na hora certa e a nos calarmos na hora certa. Há um ditado chinês que diz o seguinte: duas coisas indicam fraqueza: calar-se quando é preciso falar, e falar quando é preciso calar-se. E para isso, a gente saber a hora de calar e a hora de falar, é onde nós falamos. Nós precisamos ter o discernimento do Senhor, o discernimento buscando a palavra de Deus, buscando a sabedoria que vem do alto, para nós sabermos a hora de calar e a hora de falar. E ele diz aqui: até o tolo, ele passa por sábio quando ele se cala. E às vezes nós estamos muito preocupados em falar alguma coisa, em dizer, e a gente acaba falando o que não deve. Não palavras torpes, mas palavras às vezes erradas, às vezes até com uma boa intenção, mas às vezes a gente falava. Eu lembro de quando o meu pai faleceu, e minha mãe, claro, né, chorando muito, muito triste, né, inconsolável, e um irmão chegou para ela e disse o seguinte, para consolar: não chora não, irmã, daqui uns dias a irmã vai para lá também, vai estar junto com ele. Isso não é palavra de consolo, é palavra de desespero. Então, às vezes é preciso, às vezes melhor calar-se, colocar a mão no ombro e não falar nada do que dizer uma palavra assim como essa. Capítulo 18, ele tem aqui no versículo 1: busca seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. É necessário que nós busquemos, a nossa busca pessoal, o nosso entendimento, a nossa relação comigo mesmo, o que nós queremos de bom para nós. Busca seu próprio desejo aquele que se separa.
ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele aqui coloca a pessoa, né, se insurgindo contra a sabedoria. Ele quer saber simplesmente daquilo que ele quer. Quantas vezes nós vemos pessoas que a gente tenta mostrar uma realidade, tenta mostrar uma verdade, e ele simplesmente diz: eu não quero saber, eu quero fazer isso e acabou. Essa tem sido a tônica que a sociedade tem colocado para nós. Tem sido esse ensinamento. Aproveite a vida, faça o que você quer. Se aquilo que te faz feliz, faça. E às vezes o que nos faz feliz pode fazer outras pessoas infelizes, mas as pessoas estão se eximindo de preocupação com o próximo. Estão querendo fazer apenas aquilo que satisfaz a ele. Se eu quero, me satisfaz, eu vou fazer. Os outros não importam. Só que a Bíblia nos diz diferente. Jesus, quando resumiu os mandamentos, ele falou: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se aquilo que nos faz, aquilo que nós queremos fazer, entristece o nosso próximo, entristece os nossos pais, entristece os nossos cônjuges, nós devemos deixar aquilo de lado. Porque a gente sabe que nós não somos sozinhos, não somos independentes. Tem muitas pessoas que buscam independência. Eu quero viver a minha vida. Isso é uma utopia, isso não existe. Porque você vai receber sempre satisfação, mesmo que você não queira dar satisfação. Primeiro a Deus, que tudo vê, que é dono de todas as coisas, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós somos do Senhor, todos nós somos. Mas muitos não querem dar atenção, não querem saber dos mandamentos do Senhor, que não são simplesmente para a satisfação do Senhor, são para a nossa satisfação, são para nós vivermos bem. Os mandamentos que o Senhor nos dá, a sabedoria que Ele nos ensina a buscar, não é para bem dele. Deus não vai ser influenciado se eu peco ou se eu deixo de pecar, se eu erro ou se eu deixo de errar. Ele se entristece, sim, porque Ele gostaria de fazer o quê? Ele gostaria de nos ver felizes a cada dia. E a gente vê as pessoas buscando as coisas erradas, fazendo as coisas erradas sem querer saber, e depois, quando dá errado, aí fala assim: por que Deus deixou acontecer isso comigo? Porque você buscou. Porque buscou o seu próprio desejo, insurgindo-se contra a sabedoria. Então nós precisamos buscar o desejo de Deus, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. No capítulo 2, não toma prazer o tolo no entendimento, senão é que se descubra o seu coração. Ele não está nem aí para o entendimento, não quer nem saber, como eu falei anteriormente, né? A gente vai repetir. Os versículos 17 a 21 diz: o que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. Em outros termos, ele fala sobre uma pessoa contar a sua versão da história. Quando às vezes alguém nos conta uma versão de um fato, a gente só tem um lado da história, e às vezes nós julgamos a outra pessoa por aquilo que nós ouvimos. É importante que a gente aprenda a ouvir os dois lados imparcialmente. Nós somos muito parciais. Quando nós ouvimos um lado só, essa é a verdade. Mas quando nós ouvimos o outro, peraí, não é bem assim. Né? A gente nunca vê, por exemplo, um motorista dizendo: não, eu sou o culpado. Ele avançou o sinal vermelho, mas a culpa é do outro que não viu e bateu nele. Mas ele, por ser... E às vezes ia na rua e o camarada veio e bateu na lateral do meu carro, quase me matou. Um absurdo isso, o cara tem que ser preso. Ele esquece às vezes de dizer que ele avançou o sinal, que o outro estava na razão. E às vezes as pessoas, nós fazemos isso, ouvimos um lado e já julgamos o outro. Mas quando ouvimos a nossa história, a Bíblia, ele nos adverte aqui a não ouvir um lado só, ouvir os dois lados. Versículo 18: a sorte faz cessar os pleitos e faz separação dos poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu dente, do renovo dos seus lábios fartará. Aqui no versículo 19 ele fala sobre o irmão ofendido. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama, no versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, comerá do seu fruto. Nós precisamos ter cuidado com o que nós falamos. A Bíblia é rica nesses ensinamentos.
Nós precisamos conter os nossos lábios, precisamos buscar a sabedoria a cada dia. Pedro, quando Jesus falou, quem dizem os homens que eu sou? E ele imediatamente disse, Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Né? E Jesus deu um elogio para Pedro. E logo após, Jesus, né, numa outra pergunta, quando ele falou que ele iria sofrer, que ele deveria padecer, Pedro, de modo algum, Senhor, e ele para trás de mim, Satanás. A gente vê o mesmo Pedro falando uma coisa boa e o mesmo Pedro sendo advertido por Cristo. E a nossa língua, ela é assim, com a mesma língua que a gente abençoa, a gente amaldiçoa. João fala sobre isso. Mas não deve ser assim. Nós devemos cuidar, ter muito cuidado. E às vezes, se não temos o que falar, fique quieto. Há um ditado que eu acho muito interessante que diz o seguinte: o sábio, ele fala porque tem alguma coisa para dizer. E o tolo, ele fala porque tem que dizer alguma coisa. Ele não pode ficar calado, ele tem que dizer, tem que participar, tem que falar, mesmo que seja besteira. Então nós precisamos, às vezes, de calar. Né? Quando a gente vê no versículo, até o tolo se passa por sábio quando se cala. No capítulo 19, nós vemos aqui os versículos 2 a 8, né, sobre a nossa modo de nós vermos. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso nos lábios do tolo. Entendermos a nossa posição, não temos inveja daquele que tem mais dinheiro, mas é melhor ser pobre e andar na sinceridade do que passar a perna nos outros, ganhar dinheiro, enriquecer às custas da exploração do outro. Versículo 2, assim, também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Vamos ver a nossa vida de uma maneira simples, buscando o conhecimento, buscando a sabedoria, sem aquela correria, como as pessoas dizem, às vezes vivem correndo atrás do dinheiro e acabam fazendo coisas que não devem. E aqui até o versículo 8 ele vai colocando diversas coisas, atitudes que nós devemos fazer na nossa vida para alcançarmos o equilíbrio, termos equilíbrio para alcançarmos não sempre a riqueza, mas buscarmos ter relacionamentos saudáveis conosco, para não ter que dormir com a consciência pesada, quando deitar no travesseiro, ter sua consciência leve, ter paz consigo mesmo, ter paz com as outras pessoas. E assim, irmãos, nos capítulos 20, 21, 22, nós temos esses relacionamentos. Tem muitos versículos e cada um deles a gente não tem um assunto para discorrer, não é falar de um assunto somente, mas ele fala de uma diversidade de relacionamentos pessoal, relacionamento geral, que serve também para a família e para a sociedade, fala sobre o peso, né, justo, sobre a justiça. E aos retos convém o louvor. Aos retos convém louvar a Deus e também serem vistos pelas pessoas como pessoas retas, não para receber o louvor, mas que Deus seja louvado através das nossas vidas. Ele diz lá no versículo, deixa eu ver se eu lembro o versículo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Que homens são esses? Então, são daqueles que nós nos relacionamos no trabalho, na escola, na rua. Um bom dia que se dá faz a diferença na vida de muitas pessoas. E é isso que nós precisamos buscar, o conhecimento da palavra de Deus. E nesses versículos todos, buscarmos, um por um, ver aí o teu relacionamento. O que é que eu posso melhorar no meu relacionamento conjugal pessoal? A tônica do livro de Provérbios é a sabedoria. E assim, buscando na palavra, nós vamos alcançar essa sabedoria. Hoje, muitos livros têm sido vendidos de autoajuda, porque as pessoas estão perdidas, não sabem como fazer para ser feliz. A palavra de Deus, ela nos coloca de capa a capa conceitos, valores que nos fazem ter bons relacionamentos, que nos fazem felizes no nosso dia a dia. Porque quando nós fazemos as coisas erradas, as coisas vão dar errado, nós vamos ser infelizes. Mas quando nós buscamos a palavra de Deus, fazer, não simplesmente conhecer,
Mas a sabedoria, o que é? É o conhecimento sendo aplicado em benefício nosso e daqueles que nos cercam. Irmãos, que essas palavras, que esses capítulos, que esses versículos todos, individualmente, possam nos trazer essa busca pela sabedoria, sabedoria que vem do alto. E assim que Deus nos abençoe e que os irmãos continuem estudando o livro de Provérbios, não somente agora durante esse estudo, mas que a gente possa sempre dar uma olhadinha, porque tem sempre muito boas lições para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e um bom dia a todos.